com voz de júbilo vinde aclamai, com os corações transbordantes de graça, seu grande amor todos vinde louvai. Moça na terra, que maravilhas, vai operando o poder no Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, e as tristezas dos grandes perigos Ele nos salvou por seu grande poder. Mostra na terra que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem altos cantamos, e as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. Mostra na terra que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de seu prazer. Mostra na terra que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém. Vamos continuar louvando o nosso grandioso Deus com esses hinos belíssimos, hoje acompanhados aqui com o pastor José Brasil, que particularmente para mim é muito importante, que estava eu lá baixinho, dessa largura baixinha assim, sempre com o violãozinho, vendo o pastor Brasil tocando as músicas. Confesso que no começo, muitas vezes a música estava em sol maior, por exemplo, eu tocando em ré. Então eu só sabia o ré, eu ficava aqui desafinado. Mas fui aprendendo com o tempo, fui aprendendo a gostar desses hinos, fui aprendendo a entender esses hinos também, que tem mensagens profundas acerca da grandiosidade de Deus. Vamos cantar o Se Nos Cega o Sol Ardente, número 96. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que no sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz da qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos louvam.
hoje mesmo a salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do
apesar de eu não ser tão antigo assim, eu sempre tive como referência, lendo o Pastor Brasil para o gosto musical, Pastor Ismael, meu pai, que também gostava muito desses hinos, gosta desses hinos, pede para cantar, volta e meia, ele pede para cantar um José de Paula, Luiz de Carvalho, bem antigas. Lembro também da tia Lúcia, que nos acompanhava aqui, sempre fazia um contracanto, sempre puxava as palmas, sempre com uma alegria danada, servindo na casa do Senhor. E com referências assim, nós precisamos estar aqui, eu preciso estar aqui diante do Deus Altíssimo, com humildade, sabendo que a minha glória é exaltar o nome do Senhor. Não existe glória para mim, não existe lugar melhor para se estar neste mundo do que aos pés da cruz. E aos pés da cruz somos todos iguais, todos carecemos da misericórdia do Deus Altíssimo, todos carecemos da bondade, da eleição de Cristo, da eleição do nosso Deus. Todos dependemos desse Deus maravilhoso, e Ele, sem precisar, apenas para que o seu próprio nome fosse glorificado, Ele escolheu demonstrar amor, e escolheu demonstrar amor por pecadores, e é por isso que nós louvamos o Senhor. E se estiver pronto aí, a Deus demos glória, eu acho que é o 15. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai
pastor Brasil aceitou o nosso convite para estar conosco. E eu gostaria, antes de passar a palavra ao pastor, de ler um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, de 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor, que diz assim, todos encontraram? 2 Coríntios, no capítulo 3, diz assim: a partir do versículo 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Amém? Esse texto me lembra o pastor Brasil. Por quê? Porque ele pode olhar para nós aqui agora e falar exatamente esse versículo. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Olha só. Por quê? Porque o pastor Brasil, ele foi e tem sido o nosso pastor. E nós somos resultado do ministério dele. Eu, com 3 anos mais ou menos, quando cheguei em Curitiba, fui um menininho chatinho lá na igreja do pastor, né? Eu me lembro, a professora, se não me engano, o nome dela era Sandra, não era, não lembro mais o sobrenome dela, mas lá no Jardim das Américas. Ela me pegou no colo, no meu primeiro dia na igreja, depois daquele início, né? Depois de vir em classe, ela me pegou no colo e disse: agora você vem para a minha sala. Eu meio com vergonha, com medo, aquele piazinho de 3 anos de idade. E o pastor Brasil, então, a partir daquele dia, ele foi o meu pastor. Ele pode chegar para mim assim e dizer: você é a carta escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Tá? E o mesmo aconteceu com os meus filhos. Israel ficava tentando imitar o pastor Brasil tocando violão, né? As meninas também. E por que não falar das filhas? Miriam, a Bia, vocês são a carta escrita, resultado do ministério do pastor Brasil. Em decorrência disso, esta igreja, porque se nós não passássemos pela vida dele, sabe Deus onde nós estaríamos? Existe uma dificuldade muito grande hoje na sociedade de reconhecer
aqueles que nos levantaram para que nós pudéssemos seguir adiante. Eu me lembro do meu pai, que morava em Prudentópolis, no sítio, lá no meio do mato. Ele era um bicho do mato, né? E lá no sítio colocaram no meio da fazenda um pequeno salãozinho, assim, de madeira, uma igrejinha, só que não tinha pastor. E depois ele, muito tempo depois, ele me conta do impacto que foi aquele pastor que chegou no sítio, montado num cavalo, se embrenhando no meio do matagal, e aquele grupinho de pessoal da roça se reunia e cantavam aqueles lindos hinos. Um dos hinos é aquele que eu pedi para Israel, né? Agora recentemente, com tua mão, segura bem a minha, né? Vai cantar um dia desses. E o nome dele era Aníbal, o mesmo nome do meu pai. E o meu pai, com orgulho, falava para mim, quando eu era pequenininho: ah, o reverendo Aníbal, como ele pregava. Podia ter 2 ou 3 ou 4, ele pregava do mesmo jeito. E eu me lembro do texto bíblico, e meu pai vivia repetindo esse texto, tanto que eu decorei ainda criança. E o texto era assim: vocês são a carta escrita e conhecida por todos os homens, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E o meu pai falava, e o reverendo Aníbal pregava e se empolgava, e depois montava no seu cavalo, se embrenhava no meio do mato, e encontrava outro lugar, outra casa, onde ele pregava o Evangelho. E quando a gente fala do reverendo Aníbal, lá no norte do Paraná, os antigos se lembram daquele homem incansável. Sabe, o Evangelho foi proclamado por todas essas regiões, por reverendos, como o reverendo Aníbal montado no seu cavalo, como o pastor Brasil montado na sua lambreta. Lembra da lambreta? Indo para a igreja, indo fazer visita, anunciando o Evangelho, indo de um em um, não importavam se fossem, que fossem multidões, mas se tivesse 2 ou 3 ou 4 ou 5 reunidos, ele pregava. Nós vamos receber no dia 23 aqui o pastor Renato Cordeiro. E o pastor Renato Cordeiro, se o pai dele estivesse vivo, o nome do pai dele é Alípio Cordeiro, o pai dele olharia para o pastor Renato e diria assim: você é a carta escrita e lida por todos os homens, e você é o resultado do meu ministério. Porque o pastor Alípio Cordeiro pregou em toda essa região de Curitiba, fundou inúmeras igrejas que hoje são igrejas grandes. Uma delas é a Igreja Batista Sião, da Vila Centenário. Ele também andou por todo o litoral do Paraná e fundava igrejas de cidade em cidade. E o filho dele, que vem aqui no dia 23, sabe o que ele faz? Ele falou para mim: eu gosto de pregar em trabalhos pequenos, como meu pai, lançando a semente e vendo o resultado disso, que vai para a posteridade. O reverendo Aníbal, ele já está com o Senhor, né, recebendo o galardão.
pastor Alípio Cordeiro já está com o Senhor, recebendo o galardão. O filho do pastor Alípio está aqui. Mas nós temos o privilégio de ver um pioneiro aqui conosco, o pastor José Brasil, que está conosco, e nós podemos usufruir de toda essa experiência, de toda essa graça que foi derramada sobre ele. Nós vamos ouvi-lo hoje com atenção. E jovem, preste atenção. Todos nós olharmos aqueles que nos antecederam, aqueles que nós temos o privilégio de conviver ainda hoje, e sugar dessa graça abençoadora. Tem um pastor Brasil, o nome dele é John Bunyan. Pastor John Bunyan, ele era um ferreiro lá na Inglaterra. Ele era um ferreiro que falava muita blasfêmia e palavrão, homem rústico. O John Bunyan um dia ouviu do Evangelho, começou a participar de uma igreja na Inglaterra, e ele ia lá, ele imaginava que ele não sabia nem falar. E o John Bunyan, ele participava, até que um dia o pastor dele, o pastor do John Bunyan, morreu, e não tinha quem pregasse. E daí os irmãos falaram: você podia ir lá e pregar. E o John Bunyan resolveu ir lá pregar. E ele começou a pregar, e ele não se considerava adequado. Mas as pessoas começaram a ouvir a palavra, e pessoas mais vinham para ouvir a palavra, e daí chamavam ele para pregar novamente, ele meio envergonhado, que ele não era pastor. E a igreja da Inglaterra resolveu que quem não fosse pastor, carimbado lá por eles, pelo reino, não poderia pregar mais. E nessa época o pastor John Bunyan estava pregando nas casas, nas regiões pobres, em diversos lugares, e as pessoas se convertendo. E daí teve uma lei na Inglaterra que dizia: não pode ser preso, 3 anos de cadeia, se não for um pregador oficial. Sabe o que aconteceu? John Bunyan continuou pregando. Foi preso. Quando deu 3 anos de cadeia, resolveu deixar ele mais um pouco. E quando deu mais 3 anos, resolveu deixar ele preso. E ele ficou preso durante muitos anos. E sabe o que aconteceu? Nessa prisão, ele escreveu um livro. O livro é O Peregrino. É o segundo livro mais vendido de toda a história. O primeiro os irmãos sabem qual que é, né? O primeiro é a Bíblia. E o segundo é o livro do John Bunyan, que foi proibido de pregar, que achava que não era pregador, que achava que não sabia falar. E o John Bunyan foi liberto da cadeia, continuou pregando, e morreu achando que ele era uma vergonha. Morreu achando que ele era inadequado para o ministério.
morreu achando que ele era muito simples. Mal sabia o John Bunyan que ele ganharia almas em todas as línguas e em todos os continentes e em todas as regiões pela leitura do seu livro, que é um clássico, um livro que trata de apresentar o Evangelho de forma metafórica, para que fosse mais fácil de ser entendido. Eu não sei quantos já leram o livro aqui do John Bunyan. Já li o Peregrino. O pastor já leu, né? Incentivo que os irmãos leiam, porque fala, o peregrino é a nossa viagem por esta vida, até chegarmos à cruz do Senhor Jesus. Então, eu estou falando isso porque às vezes nós olhamos a nossa própria vida e nós achamos muito simples, mas é o simples que Deus usa. Vivemos numa geração que querem holofotes, né? E Jesus está procurando pessoas que estejam dispostas a montar nos cavalos, adentrar as favelas, adentrar os vilarejos, adentrar os lugares inóspitos e falar uma coisa apenas: que Jesus salva e que Ele é a solução para a vida do homem. Pastor, nós queremos dizer ao irmão que nós somos a carta que foi redigida através do seu ministério. E nós queremos ouvi-lo, ouvir o seu testemunho. Quando Jesus falou que mandaria o Espírito Santo, ele disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e... Sereis minhas testemunhas. Isso, ser-me-eis testemunhas. Quando eu falei com o pastor Brasil, ele disse: ultimamente eu não estou pregando mais, mas eu posso dar o testemunho. O que Jesus falou mesmo? Falou que era isso que ele queria, né? Recebereis poder para dar testemunho. O que é dar testemunho? Dar testemunho é falar do que já aconteceu com a sua vida e como Cristo transformou a sua vida. Pastor Brasil, vem aqui à frente. O irmão poderá cantar alguns hinos, né? Conforme queira, fique à vontade e falar da sua conversão. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém, igualmente, pastor. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus em primeiro lugar por poder estar aqui e pelo convite do pastor também. Muito obrigado por esse convite. Bondade dele. Realmente a gente, há muitos anos passados, começamos o nosso ministério lá no Jardim das Américas e o pastor era criança naquele tempo. O pastor Ismael era criança. A gente nem imaginava, né, que o pastor Ismael fosse ser pastor, mas ele era uma criança assim muito envergonhada naqueles tempos, lá no Jardim das Américas. E seu Aníbal, seu pai, meu amigo, então, e toda essa família mora no nosso coração. Mas é bondade do pastor. Mas realmente a gente, eu me acho muito simples. Às vezes eu andei por aí pregando a palavra e a palavra não volta vazia, não é, queridos? A palavra de Deus não, essa é a promessa, né? Nós não pregamos porque gostamos de pregar, nós pregamos porque o Senhor nos manda pregar. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E então é uma ordem, e não é só para os pastores queridos. Os irmãos que conhecem o Senhor Jesus Cristo e têm Cristo no seu coração, é um dever transmitir essa mesma mensagem para o seu vizinho da frente,
da esquerda, da direita, dos fundos da casa, porque é assim que esse evangelho chegou aqui nesse lugar, nessa igreja aqui, porque alguém pregou, alguém orou e a palavra tocou nos corações, não é? E aí nós estamos hoje se deliciando aqui com esses jovens cantando maravilhosamente os hinos aí, os corinhos, e eu me alegro com isso, fico feliz de ver o crescimento da igreja. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado por esta igreja, Senhor, obrigado pelo seu pastor, pela família pastoral, obrigado pelos irmãos presentes aqui hoje. Continua, Senhor, dando crescimento espiritual para o teu povo aqui, crescimento em número também da tua igreja, Senhor. É preciso que a igreja cresça, que o bem cresça, que o mal diminua. É pelo teu Espírito Santo, Senhor. Sabemos que é o Senhor que faz a obra, nós falamos e o Senhor é que dá o crescimento e faz a obra, converte os corações. Aceita, Pai, a nossa oração, gratidão, e nos abençoe, continue abençoando esta obra, esse trabalho, e a minha vida também, a vida dos teus servos responsáveis por esse trabalho, pastor Ismael, sua esposa, sua família, colocando no teu altar agora de bondade, de graça, de misericórdia. Oramos, Senhor, no nome bendito do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Eu queria contar um pouquinho como era a minha vida e o que Jesus fez na minha vida, para a glória de Deus. Eu nasci no município de Bagé, Rio Grande do Sul, quase na divisa do Uruguai com o Brasil. A cidade mais próxima é 35 quilômetros, Bagé. Com 25 quilômetros a gente entrava no Uruguai, fronteira do Uruguai. Quando eu vou para lá, sempre eu vou no Uruguai. Passa os barcos, está no Uruguai. Volta do barco para cá, está no Brasil. E é tudo diferente lá. É tudo diferente do lado de lá dos marcos da divisa. E é legal. E então, naquele tempo, a gente era muito pobre quando ali vivíamos. Eu sou o filho mais velho da família e muita gente em casa, 11 irmãos, meu pai meio doente, eu tinha que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Eu me lembro de uma vez, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos por aí, 9 anos, eu fui trabalhar numa oficina mecânica, e o mecânico era um senhor por nome de, se não me falha a memória, João Epp, era a família Epp, e ele desmontava o motor, enchia uma bacia de gasolina e me dava um pincel para lavar os motores, deixar tudo limpinho para ele montar novamente. Um dia ele falou assim para mim: José, eu quero te dizer uma coisa, eu quero te ensinar uma coisa e quero que você não se esqueça. Mas eu era uma criança grande. Ele falou assim: quando você puder fazer alguma coisa para alguém, você nunca espere muito obrigado, nunca espere que ele agradeça, porque se você esperar e ele não te agradecer, você vai ficar decepcionado. Fala para mim. Se você não esperar e ele agradecer, você vai ficar mais feliz. Você não se esqueça disso, tá? Realmente eu não me esqueci mesmo, sabe? Então é um privilégio. Se a gente pode fazer alguma coisa, não espere muito obrigado. Faça para Deus, faça como que fizesse para o Senhor. E esse homem, ele era um homem com 40 anos, eu era uma criança, com certeza já está na eternidade com Deus, esse amigo, esse mecânico. E depois, meus irmãos, veio para aquele lugar ali uma colônia alemã e trouxe muita bênção para todos nós, os alemães, a colônia dos alemães. Trouxe trabalho e foi muito bom, foi excelente, muito bom. Trouxe vida. E escola, por exemplo, não tinha. A escola mais próxima era muito distante. Pessoal na campanha, era a vida difícil, muito difícil.
mas eu me lembro de alguns acontecimentos. Aí eu peguei serviço na casa de um querido irmão, com 12 anos de idade, entrei a trabalhar na Seu Geraldo Freezer, e naquele tempo eu comecei também, graças a Deus, eu vim de uma família de músicos. Eu gostava muito de violão, de qualquer instrumento me atraía. Por exemplo, eu fui para a igreja atraído pela música. O pessoal mandava baixar a cabeça para orar, eu nunca baixava a cabeça, ficava olhando na cara dos irmãos. Mas eu ia por causa da música. Tinha um senhor que tocava violino e a esposa dele tocava violão. Me atraiu para a igreja. O que me atraiu foi a música. Por isso, olha a juventude, vocês estão nota 10, viu? Tá? Mas antes, meus queridos, esse irmão, eu fui parar na casa de um irmão, de um colono alemão, cristão, muito exemplar. Devo a minha salvação a ele. Pregou o evangelho para mim, me ajudou muito. Eu me lembro de uma ocasião que eu tinha mais ou menos... Eu entrei na casa dele com 12 anos de idade a trabalhar e saí com 17 anos da casa desse irmão. Me criei na casa desse senhor e ele, certo dia ele me viu fumando. Eu pedi para o meu pai para fumar, mas eu tinha 14 anos, meu pai fumava. Eu digo, por que eu não posso fumar? Vou pegar esse vício também. E aí papai deixou, mas o pai era muito bravo. E esse meu patrão me viu e me chamou a atenção. Me chamou a atenção com muito carinho e me aconselhou com muita sabedoria. E eu fiquei com muita vergonha. Eu disse para ele, eu vou aceitar o seu conselho. Falei para ele, pode deixar que eu aceite o seu conselho. E dali para frente nunca mais eu fumei, sabe? Mas eu não tinha vício, eu não era viciado. Eu fumava uma carteira de cigarro por domingo para convidar a rapaziada da minha idade, 14 anos de idade. Era uma criança grande. E aí eu, naquele trabalho, o seu Geraldo Freezer pregando o evangelho para mim, me ensinando a palavra de Deus. E eu disse para ele, Deus tem que me aceitar. Eu falava para ele assim, porque eu não roubo, eu não vivo mentindo, o senhor sabe, eu sou sincero. Sabe o que é isso, queridos? Isso a Bíblia chama de justiça própria. E a justiça própria é como trapo de imundície, não serve para a nossa salvação, nunca vai servir. Somos miseráveis pecadores diante de Deus. Mas eu sempre queria me justificar perante o meu patrão. Esse patrão está no céu hoje, graças a Deus. E ele sempre insistindo comigo, me ensinando a palavra de Deus. Quero ler depois um texto aqui também. E um dia, também tinha um missionário que visitava o meu ex-patrão, me esqueci do nome, depois dos 80 anos a gente fica muito esquecido, eu já passei dos 80, a gente fica muito esquecido. O pastor Vitor Arendt era professor e pastor, de vez em quando ele visitava a casa do seu Geraldo, e cada vez que ele chegava na casa do seu Geraldo, a esposa do seu Geraldo, a dona Helena, me chamava. José, o pastor chegou aí, venha cá, ele vai fazer oração por nós. Aí o pastor lia a palavra de Deus, cantava um hino com a esposa dele, lia um trecho da Bíblia e eu ficava escutando. E isso falou no meu coração, ajudou muito para a minha conversão. Naquele tempo também, chegou uma vez eu gostando muito de música, com 8 anos de idade, mais ou menos 8, 9 anos,
eu tinha um tio que tocava muito bem violão, o Valvite. O Valvite fez amizade com um pandeirista na cidade de Bagé e convidou para aquela campanha lá. Aí o pandeirista, acho que ele gostou da minha cara, começou a me ensinar a tocar pandeiro. E aí, meus irmãos, eu fiquei pandeirista. Aí eu vou pegar o pandeiro agora. Tem que mostrar para ele o pandeiro também, né? Aí o pandeirista pegou a minha mão, pegou esse pandeiro, pegou um pandeiro, botou na minha mão, e ele falou assim: olha, samba a gente bate assim, ó. Marcha. Tango, bolero. Valsa. Aí eu me tornei um pandeirista. Com 10 anos de idade eu estava tocando pandeiro no baile, porque o gaiteiro do lugar, que a gente não sonhava com música eletrônica, não sonhava. O gaiteiro tocava numa gaita de botão a noite inteira e eu no pandeiro. O gaiteiro cobrava R$300 para tocar o baile e me dava 21,10. Eu pegava esse dinheiro, dava para minha mãe comprar comida para nós. Isso foi por muito tempo. Quando eu estava, quando eu estava já trabalhando com o meu seu Geraldo, eu encontrei um senhor com uma gaita de botão, uma gaitinha desse tamanho assim, a Oner, marca Oner, 21 botão e 8 baixos. 8 baixos e 21 botão. É aquelas gaitas que os gaúchos usam para tocar vaneirão. É uma gaita assim muito especial para tocar música vaneirão. Vai. E, acreditem os irmãos, eu tocava as músicas do Pedro Raimundo naquela gaita. Mas uma gaita era muito sem vergonhinha, sabe? Muito sem vergonha a gaitinha. Mas é a gaita que o Alborguete usa hoje para essas, né? Aqueles mais sofisticadas. Mas é 21 botão e tem com 48 baixos hoje, muito mais, né? Mais recursos. E aí eu trabalhando com o seu Geraldo vai e diz assim: olha, José, eu te dou uma gaita de presente de 80 baixos. A gaita é ideal, não é? Mas para você tocar os hinos da igreja. 80 baixos é essa aqui. Aí eu disse para ele: mas seu Geraldo, o senhor sabe que eu toco outras músicas. Falei para ele assim. Ele disse: não, eu te dou para você tocar os hinos da igreja. Eu pensei, digo: seu Geraldo, não vai dar certo. Não vai dar, falei para ele. Não vai dar certo. Muito obrigado. Era pobre, orgulhoso, mas muito orgulhoso. E quando eu dizia para ele que eu era sincero mesmo, que se eu fosse malandro, eu pegava a gaita dele de presente e tocava os hinos da igreja e tocava as músicas que eu gostava, né? As músicas do mundão. E isso antes de me converter, antes de entregar minha vida para Deus. Então eu realmente não gostava de coisas mal feitas, de mentira, de engano. Já não gostava, mesmo antes de me converter a Jesus. Eu procurava fazer a coisa certa. E quando eu dizia para o senhor Geraldo que Deus tinha que me aceitar assim como eu sou, eu queria que Deus me aceitasse assim como eu sou. Mas, sabe, queridos, tudo é ignorância da gente. Tudo não passa de ignorância, não é, queridos? Porque a gente tem que reconhecer o pecado da gente. Um dia, com certeza, pela graça de Deus, o seu Geraldo, ele me pega num lugar assim, separadinho, e começa a me ensinar a palavra de Deus.
ele vai e diz assim para mim: olha, José, que eu não queria ser pecador. Ele queria que eu fosse pecador e eu não queria ser. Eu digo, não, Deus tem que me aceitar assim como eu sou. Ele falou assim: olha, José, o primeiro homem pecou. Aí me explicou como é que entrou o pecado no mundo. O primeiro homem pecou. Adão pecou, desobedeceu a Deus, desobedeceu. Foi mandado fora do jardim. Depois que ele pecou, Deus tirou o homem do jardim, o casal. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida. O homem se separou de Deus por causa do pecado. E você é pecador, sim, falou para mim. Por melhor que nós sejamos, nós somos pecadores. Dali para cá, diz ele, um homem pecador veio gerando outro homem pecador e o pecado chegou até nós. E realmente aí que eu vim pensar um pouquinho na minha salvação. Aí que eu vim pensar na minha salvação. Realmente eu sou pecador. E como pecador, sou carente de Deus e preciso do seu perdão. Mas assim foi vamos assim dizer, a mudança da minha vida para Deus. Assim foi a mudança da minha vida para Deus. E aí, certo dia, houve uma campanha de evangelismo, e isso eu tinha 16 anos de idade, já estava mocinho. Houve essa campanha veja bem, até eu me entregar a minha vida para Deus, muitas vezes eu frequentei a igreja, mas eu frequentava a igreja, um domingo ia para a igreja, outro domingo ia jogar bola, um domingo ia para a igreja, outro domingo ia para jogar bola, e assim foi muito tempo, sabe, por muito tempo. Por isso, queridos, a gente tem que ter paciência com as pessoas. A pessoa não entende de uma hora para outra a palavra de Deus. Nós temos que ter paciência, sabe? Tem que dar tempo, às vezes tem que dar um tempo para a pessoa poder pensar, se arrepender dos pecados, se voltar para Deus de coração. Não foi fácil para mim, porque eu tocava música do mundo, eu fiquei muito tempo tocando nos bailes. Uma criança grande, com 12 anos, com 10 anos comecei a tocar nos bailes. Até a hora de me converter eu tocava nos bailes. Depois que aceitei Jesus, jamais, nunca mais. Mas eu cantava a música do mundo o dia inteiro, sem repetir. Eu sabia tanta música na cabeça, tudo decor. Hoje, graças a Deus, aquelas músicas eu esqueci, graças a Deus. Hoje temos os hinos da igreja aí, eu sei, eu acho que uns 200 hinos da igreja, quase isso, mas não decoro, olhando assim, né? Mas a música, depois que eu entreguei a minha vida para Deus, eu via, ouvindo o hino, uma só vez eu gravava a música, uma só vez, não precisava duas vezes. Hoje, quando eu quero aprender um hino do cantor cristão, um hino difícil, eu tenho que escutar umas 15 vezes, 20 vezes, fico escutando, né? Mas quando eu era jovem, uma vez só, ficou gravado, não esquecia mais. Mas, quando houve essa campanha de evangelismo, eu tinha 16 anos de idade, e o evangelista se hospedou na casa do seu Geraldo, na casa do meu patrão. E aí eu ouvi a palavra, eu fui para os cultos de evangelismo, escutei a palavra, e depois da janta, mais ou menos aí por umas 10 horas da noite, 9h30, 10 horas, a gente estava na cozinha, e o missionário começou a explicar a palavra de Deus para mim. Eu entendi a palavra de Deus, e ele perguntou se eu queria entregar minha vida para Deus. Eu disse, eu quero sim, quero entregar minha vida para Deus.
E quando isso aconteceu, eu estava preparado para entregar a minha vida para Deus, porque já tinha ouvido bastante a palavra, o seu Geraldo tinha me explicado várias vezes a palavra, e isso entrou no meu coração. Eu realmente senti que eu tinha que entregar a minha vida para Deus, que eu tinha que servir a Deus, e deixar daquelas do mundão, das músicas dos bailes. Eu me lembro de um rapaz que é o último baile que nós fomos juntos, houve 2 brigas durante a noite, 2 brigas no baile, 2 brigas, foi o último baile que eu fui, e com esse rapaz. Aí, quando eu aceitei Jesus, esse rapaz era meu colega de baile, ele brigou comigo, ele disse: agora tu é sem vergonha, agora você passou para a religião desses alemãos. Digo: não, rapaz, não sou, não é isso aí que está pensando, eu não sou sem vergonha, eu entreguei a minha vida para Deus. E você é sem vergonha, você passou para a religião dos alemãos, ele falou assim para mim, e queria brigar comigo. E era, porque nunca mais eu fui para os bailes com ele, entendeu? E daí, para deixar das músicas mundanas que eu sabia, eu tinha no meu bidezinho um punhado de livro de música carnavalesca, eu tinha livrinhos de samba canção, que eu gostava muito de samba canção, né? Tocava no violãozinho. Aí, em seguida que eu aceitei Jesus, eu falei para minha mãe: eu não quero mais essas revistas mundanas em cima do meu bidé, consome com essas revistas aí, tira essas revistas daí, não quero essa tentação aí dessas músicas mundanas. E a mãe, acho que queimou, não sei o que ela fez com aquelas revistas que eu tinha de música mundana, que eu tinha um punhado de música mundana, que eu decorava aquelas músicas e sabia tudo decorar aquelas músicas que eu cantava. Então, assim foi a minha vida, e graças a Deus, a melhor coisa do mundo que eu fiz foi consagrar minha vida para Deus. Amém. Não tem coisa melhor do mundo do que a gente andar nos caminhos do Senhor. E não foi, conhecia um pouco vamos assim dizer, os bailões, as orgias, né? Mas não me aprofundei, graças a Deus, não me aprofundei no pecado, das coisas mundanas, das coisas do diabo. Mas é assim que Deus tratou comigo. E depois que eu aceitei a Jesus Cristo, esse patrão nunca mais me ofereceu a gaita. Ele me ajudou muito depois. Pois ele me ajudou muito, sabe? Me ajudou a comprar um telefone, me deu um carro de presente, um carro velho, que está servindo até hoje, e me ajudou a construir a minha casa. E foi um patrão exemplar, muito exemplar, o seu Geraldo Cris. Uma pessoa maravilhosa. Me ajudou muito, mas e mais tarde eu vim, me comprando os instrumentos que eu gostaria de ter. Então assim foi a minha vida do mundo para Deus, tá? Louvado seja Deus. Eu digo, é tudo, sabe, queridos, nós temos que pregar a palavra. Imagina se esse homem não tivesse a paciência que ele teve comigo, eu não estaria aqui. Tenho certeza que não estaria aqui. Estaria no mundão assim, tocando música do mundo, ganhando dinheiro com muitos, e no caminho ruim, eu ia dizer do inferno, né? No caminho contramão, porque qual é o fim desses artistas? O que adianta, queridos? Como diz a palavra, que proveito tem o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não ganhou nada, não é? Se ganhar o mundo inteiro e perder a alma, não ganhou nada. Mas o que acontece com os artistas? Ganham muito dinheiro, são fazendeiros, são bem de vida, e troca de mulher a cada instante, né? E estão no caminho do inferno. Estão, sem dúvida. Porque para a gente herdar o reino de Deus, tem que haver arrependimento,
tem que haver perdão. Eu quero ler aqui. Opa, pastor? Não. Passei da hora, pastor? Não. Temos bastante. É. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 a 5. Meus olhos estão lagrimando bastante. Eu estou com esse problema de lagrimejar bastante. Vou ter que ir para um médico de olhos. Aqui diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Vamos deixar passar esse barulhão aí. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O desejo de Deus, queridos, é salvar todas as pessoas. O desejo de Deus é salvar todas as pessoas. Deus não quer que ninguém se perca. De coração. É por isso que nós temos que levar a mensagem. É um dever meu, como conhecedor dos irmãos, como pessoas que conhecem a palavra, levar a mensagem. Sabemos que não convertemos ninguém. Pastor nenhum converte ninguém, mas o Espírito Santo converte. Mas é preciso que nós falemos. É preciso que se fale da palavra de Deus. É preciso que a palavra seja ensinada, seja pregada, seja transmitida, para que Deus possa operar a salvação. Quem dá o arrependimento de pecados é o Senhor. Ele dá o arrependimento. A palavra diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus convence. Ele é capaz de falar, deixar qualquer um de nós sem dormir a noite inteira, pensando, analisando, sonhando. É obra do Espírito a conversão. E Deus é que convence e que converte as pessoas, que dá o arrependimento, que é capaz de mostrar o caminho do céu e do inferno para qualquer pessoa. Mas é preciso que a gente faça parte da gente, que a gente ensine a palavra. Aqui diz bem claramente: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer que as pessoas se percam, que as pessoas sofram o castigo eterno. Deus não criou o inferno para nós, criou para o diabo e os seus anjos. Infelizmente, a humanidade está caminhando para a perdição eterna. Infelizmente. Porque ou por ignorância, ou talvez alguns por ignorância, não sabem, outros sabem, mas fazem uma decisão errada. O pecado é atraente, o pecado não é ruim, o ruim é o que vem depois, né? A conta. A conta ruim é a conta, mas o pecado, se o pecado fosse ruim, as pessoas não viviam pecando, né? A gente vê hoje em dia, o pessoal do mundão se diverte. Eu vejo lá perto da minha casa, tem 2 bares, ficam até 1h da madrugada, os homens e as mulheres tomando cerveja e jogando conversa fora, e
às vezes escutando música mundana, e é uma alegria só, é uma alegria só. É o que o inimigo tem para oferecer, para enganar, para iludir, para levar as pessoas para o mau caminho. Certamente o diabo sabe que ele será lançado no fogo do inferno. Livro do Apocalipse diz claramente. E eu penso assim comigo mesmo: o diabo não quer ir sozinho para o fogo do inferno, ele quer levar a gente com ele. E ele está levando. Ele está levando. Ele está levando. Vamos ficar atentos para que a gente não caia na mesmice do próprio inimigo e sejamos enganados, iludidos com o pecado do mundo, com as falsas pregações também, com as falsas pregações. E eu tinha marcado uma passagem aqui, bem conhecida. Até que hora que eu tenho, pastor? Passou da hora, o senhor não é das 7 às 8, pastor? Deixa eu ver o horário. Dá uma olhada aí, se eu não passei do horário. Não, tem alguns minutos ainda. Tem? Nós Bom. queremos ouvi-lo tocar sanfona. Nossa! Pronto. É mais um hino só. Sabe, queridos, eu tenho um verso na palavra de Deus lá em Romanos 8:1, que diz bem claramente que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero deixar esse verso com os irmãos, que se nós estamos do lado do Senhor, se nós estamos confiando no Senhor, se nós temos entregado a nossa vida a Deus, se nós temos pedido perdão a Deus do nosso pecado, não tem condenação, jamais, jamais, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma. Ninguém tem o direito de nos condenar, nem o diabo, nem o inferno, nem o presente, nem o passado, porque o Senhor perdoou o meu pecado, perdoou o teu pecado, desde que você se arrependeu de coração e pediu perdão a Ele. Você está no caminho do Senhor, nós estamos no caminho do Senhor, nós estamos. Então, fica aqui essa palavra e o meu testemunho foi o que Deus fez na minha vida, coisa melhor não poderia acontecer. Perdoar o meu pecado, me tirar do bailão. Bem mais tarde, aquele rapaz que me chamou de sem vergonha, que queria brigar comigo, aceitou a Jesus Cristo. Vários anos mais tarde, e me convidou para o batismo dele, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, e eu fui. Era um tempo que eu disse para ele: marca o teu batismo num tempo que eu vá para... Cada assim, o aniversário da minha mãe, que era em fevereiro, eu ia para o Rio Grande do Sul. Digo: marca o teu batismo numa data que eu possa estar aí. E ele marcou e eu assisti o batismo dele. Tá? E ele morreu também, já foi para o céu. E nós estamos aqui com 85 anos, cantando, né? Cantando, tocando pandeiro, né? Tocando violino, tocando essa gaita, mas a minha voz já não é a mesma, muito diferente. Eu não tenho mais voz para cantar, eu canto de teimoso. Deus que abençoe, irmão. Obrigado, pastor. Obrigado. Nós queremos ouvi-lo cantar e tocar.
112? É. E o pessoal vai sair daqui, os irmãos. A Bia vai me segurar um cantor para mim, nós cantamos juntos. Nós vamos cantar com a congregação. Pessoal, vamos cantar todo mundo junto, tá, querido? 112. Já me força a glória eterna de Jesus, eu sei, seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, descendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Descendo vem Jesus. Com carinho de chamas quentes, através das nuvens, uma frente do santo mundo, glória nos dois. Ninguém retirada, seu muro vai ter descendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, Amém. Que edificante, né? Sabemos que Jesus, ele transforma a vida. E meu sonho é isso. Ó. Eu não estou muito longe da idade do pastor Brasil, mas eu quero chegar lá aos 80, 90, 100, pregando, pastor, dando testemunho, né? Porque pregar é testemunhar de Cristo, né? É sinônimo de testemunhar de Cristo. Então agradeço, pastor Brasil, o testemunho, a palavra, né? E, por certo, voltará mais vezes, né, pastor? E nós vamos, então, orar, abençoando também o lanche. Eu vi um bolo, tem um bolo ali para nós comermos, né? Temos um café, temos um chá, acredito, e assim nós vamos ter esse momento de comunhão daqui a pouco, tá bom? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos arranca dos mais diferentes lugares. Amém. O Senhor trabalha no nosso coração e muda a nossa vida. E faz com que nós sejamos testemunhas vivas do Senhor. Nós somos cartas, onde o Senhor escreve com o precioso sangue uma nova história. Nós te louvamos por isso. Pedimos a tua bênção sobre o teu povo, sobre a igreja. Pedimos pelo crescimento, ó Deus, desta igreja neste local. Pedimos que o teu Espírito opere de forma profunda e nos encha
de entusiasmo para falarmos de Ti. Nós te pedimos isso, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.